Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos iniciar o nosso segundo dia de atividades do nosso 10º Seminário Internacional Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. A nossa primeira atividade é com o nosso colega da rede, Jorge Luiz dos Santos Júnior, que defendeu tese de doutorado lá no CPDA, Centro de Pós-Graduação em Desenvolvimento Agrícola da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e está aqui hoje também para lançar o livro dele, que está aí fora, vocês poderão ver, à tarde nós faremos o lançamento, e ele agora vai fazer uma exposição para nós sobre o seu trabalho que acabou por se materializar nesse livro, não é? Então, é com um grande prazer que a gente começa esse segundo dia de atividade com esta contribuição do Jorge. Bom dia a todos. O Paulo já me apresentou, sou o Jorge Júnior. Venho do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo, atualmente, e trazendo algumas reflexões que estão presentes no livro. O livro ficou pronto na quinta-feira passada e conseguiu chegar rapidamente aqui para o seminário e está presente aí hoje. O livro é fruto da tese de doutorado, o nome é um pouquinho diferente, mas o conteúdo é quase o mesmo. O livro está melhor que a tese. Ciência do Futuro e Futuro da Ciência, Redes e Políticas de Nanociência e Nanotecnologia no Brasil. Redes e políticas. Redes, porque não são só as redes que foram criadas para trabalhar nanotecnologia no Brasil, mas também as redes que eu trabalhei no livro. E políticas, porque não só a política explícita do governo federal para a área de nanociência e nanotecnologia no Brasil, mas aquele tipo de política que está por trás das relações entre os indivíduos. Nesse caso, os pesquisadores, a política dos pesquisadores. A motivação para o livro, para a tese, surgiu lá em 2006 ou 2007. 2007, lá em Vitória, no 4º Renanossoma. Eu tive o prazer de participar daquele evento, que foi bastante interessante, que hoje está fazendo aniversário. E toda aquela discussão de uma semana bastante profícua, eu consegui perceber que, apesar de uma revolução paradigmática iminente, residia uma reclamação, entre aspas, fundamental, que é o fato de que as ciências humanas e sociais não têm entrada nas políticas de nanociência e nanotecnologia no Brasil. E isso me chamou a atenção, primeiro, de uma forma bastante emocional, porque eu sou das ciências humanas e sociais, e depois, um pouco mais tranquilo, eu pensei, vamos analisar essa coisa de uma forma mais detalhada. Então, eu diria que toda a discussão que se faz no livro, todo mundo que está aqui presente nesse seminário já sabe de todos os resultados. O que eu fiz foi, de alguma forma, explicitar como esses resultados se constrói ao longo do tempo. Então, é uma perspectiva história datada, a política de nanociência e nanotecnologia nos anos 2000. Então, eu tento passar por todas as políticas explícitas, as políticas maiores, e como essas políticas maiores, esses planos de governo, se materializam dentro das ações do CNPq e da FINEP, sobretudo, que foi o foco que eu consegui trabalhar, apesar de outras agências de fomento trabalharem com nanociência e nanotecnologia, sobretudo as agências estaduais. Infelizmente, não deu para trabalhar as agências estaduais, que de alguma forma também trabalham com recursos da FINEP e do CNPq. Bom, as inquietações que levaram a cabo o estudo, visão recorrente sobre as novas tecnologias e o desenvolvimento na política brasileira. Eu, como economista e doutorado na área de ciências sociais, tentei olhar de uma forma bastante crítica para o desenvolvimento das políticas
mais explícitas para a área de desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, que eu dato, dentro da minha tese, claro que isso tem discussões, eu dato a década de 1950, com a criação dos marcos institucionais importantes que estão presentes até hoje. Então, eu começo a analisar a política de desenvolvimento científico e tecnológico a partir de 1950 e toda sua evolução até os anos 2000. Uma coisa interessante que eu verifiquei é que, se você pegar os planos de governo da década de 1950, 1960, 70, 80, e os 90 e os anos 2000, as frases são as mesmas, as ideologias são as mesmas, as perspectivas são as mesmas. O Brasil vai investir em tecnologia para se desenvolver, se tornar competitivo e se tornar o melhor país do mundo. Outra indagação, outra inquietação: quem, o que e por que financia a tecnologia? Tecnologia e inovação para quem, por quê? Né? Por quê? Competitividade para quem? Isso vai sendo discutido ao longo do livro. Como se estrutura as redes em torno da política científica e tecnológica de nanociência e nanotecnologia no Brasil. Nesse caso, eu não estou falando das redes, aquelas redes várias que existem, inclusive a Renanossoma, mas as redes de pessoas, as redes de relações. E, para isso, eu uso uma metodologia específica, que é a análise estrutural de redes sociais, inclusive conta com alguns instrumentos quantitativos de análise. Quais são os resultados socioeconômico-ambientais da configuração dessas redes de relações? O foco do estudo, então, foi analisar em que grau a política brasileira de nanociência e nanotecnologia. Então, quando eu falo de política brasileira de nanociência e nanotecnologia, eu estou trabalhando de uma forma macro com todas as políticas que tiveram envolvida com esse setor ao longo dos anos 2000. Então, é um nome genérico, baseada fundamentalmente na formação de redes de pesquisa, aí sim já as redes. Paradigma brasileiro nos anos 2000, esse é um paradigma dos anos 2000, a formatação de redes, e tem uma justificativa específica que, sobretudo, a ideia de interdisciplinaridade, de comunicação, de interinstitucionalidade, você integrar as diversas instituições, integrar os diversos esforços, integrar as diversas áreas de conhecimento para, de alguma forma, produzir conhecimento mais substancial e mais efetivo para a sociedade brasileira. Essa é a ideologia que está por trás da formatação de redes de pesquisa, que é algo extremamente interessante e fundamental para o desenvolvimento. E de que forma, então, possui direcionamento, o direcionamento das agendas e ideologias de comunidades científicas espalhadas pelo Brasil. Eu uso comunidades científicas no plural, não por acaso. Não existe uma comunidade científica, existem várias comunidades, que pode ser chamado de comunidades de práticas, ou outros nomes que podem ser dados, mas são comunidades, de alguma forma. Não é uma comunidade. Essa comunidade está bastante longe de ser coesa. Coesão eu achei só um pouco entre os químicos e físicos ao longo do estudo, de forma geral, né? Não sei se engenheiros ou cientistas da área de química. Bom, as redes nas políticas científicas e tecnológicas no Brasil, todo mundo aqui conhece a história, um pouco da evolução da nanotecnologia e da nanociência, a reunião pioneira lá de 2000 e a criação das redes de pesquisa, inicialmente uma grande rede, depois outras 4 redes, etc. Dentro daquele documento da reunião, aquelas diretrizes, aquelas instruções que surgiram na reunião, o objetivo era alavancar o setor e o desenvolvimento nacional/regional, através da interdisciplinaridade, que poderia estar em negrito, e da colaboração, que também poderia estar em negrito, entre as áreas e atores. Então, interdisciplinaridade e colaboração. Isso estava explícito no documento desde os anos 2000, ou seja, desde que foi criado o esforço explícito do governo brasileiro. Pessoal, estou trabalhando com o governo brasileiro, evidentemente. Nós sabemos que existiam esforços na área de nanotecnologia, talvez não com esse nome, desde algum tempo, da década de 80, década de 90 no Brasil. Bom, a política brasileira de nanotecnologia e nanociências, os objetivos de forma geral presentes em todos os documentos ao longo dos anos 2000 foi dar início a um processo de criação e consolidação de competências nacionais na área de nanociência e nanotecnologia. Identificar grupos ou instituições de pesquisa que estivessem desenvolvendo ou em vias de desenvolver projetos nessa área. Isso inclui todo mundo. Deveria incluir estimular a articulação desses grupos e instituições com empresas potencialmente
interessadas e atuantes no setor. Esse é o discurso lá da década de 50, é presente sempre. A integração empresa-universidade sempre esteve presente nos planos de governo, então o problema não foi a ausência nas ideologias do plano. Tem algum outro problema que dificulta a integração, que não é a política. Não é a política explícita, talvez a operacionalização dela. O meu método para analisar a política, para analisar as redes, para analisar os atores, e aí eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. A última frase que eu inseri no livro foi a seguinte: esse livro não faz uma crítica a pessoas, mas sim às estruturas. Então, aparecem vários nomes no livro que Paulo conhece todos, eu conheço poucos. Eu não estou interessado nos nomes das pessoas, eu estou interessado nas estruturas. Por isso que eu uso como método a análise estrutural de redes. Para isso, eu pego um tipo específico de rede que eu posso utilizar para fazer análise, que são as redes de coautoria. As redes de coautoria revelam um tipo de relação específica entre pesquisadores. Quem escreveu com quem? Quem escreveu com quem revela uma proximidade bastante interessante dentro de uma comunidade científica. Evidentemente, o fato de não ter escrito com alguém não significa ausência de relação. Infelizmente, eu não consegui tratar todas as relações presentes e existentes numa rede de relações. Eu analisei exclusivamente as redes de coautoria. Evidentemente, se eu tivesse entrado em outras relações, como, por exemplo, quem estudou com quem escreveu um livro com quem, ou quem foi diretor de uma unidade e subdiretor com outro alguém, a nossa rede seria uma rede muito mais conectada do que ela aparece. Ela já aparece bem conectada. Essa análise estrutural trabalha com medidas de proximidade e intermediação, quem está próximo a quem e que tipo de relação de intermediação, de influências, de fluxos, de nomeações, etc., essas pessoas têm dentro dessa rede de atores. Bom, como eu configurei a análise? Eu peguei todos os planos, e, de alguma forma, quem estavam os nomes das pessoas que estavam envolvidas com a formatação desses planos, coordenadores, diretores, e, talvez alguns ministros, e desses planos, as políticas, né, como surgiram como políticas, sobretudo no CNPq, então aqueles editais do CNPq que saíram, dos editais do CNPq, quem foram os avaliadores dos projetos que foram submetidos, quem foram as pessoas que ganharam os projetos e quem foram as pessoas que, de alguma forma, deram parecer a algum tipo de projeto na área de nanotecnologia e nanociência. Então, ganhadores de projetos, avaliadores de projetos, coordenadores de projetos e formuladores de políticas. Esses foram os atores. Sobretudo do CNPq, que é onde a informação está mais facilmente disponível. Os editais da FINEP têm uma dificuldade, porque, como envolve empresa, geralmente aparece nome de empresa e não nome de atores. Então, nesse primeiro momento, eu não tinha como conectar empresas e atores, fazer uma análise de sociedades, etc. Não daria, isso pode ser um outro projeto. Então, com esses planos todos, essa rede nano, ela se formatou em 191 atores. Desses 191 atores, 128 conectados. Então, existia um número razoável de 65 atores desconectados da rede nano, na análise estrutural. O que significa desconectado? Significa que 65 atores, desse conjunto de 191, não escreveu com nenhum outro que estava ali presente. Bom, fazendo uma análise rápida que eu fiz ao longo do trabalho, esses 65 atores, em geral, ou eram pesquisadores estrangeiros, que, de alguma forma, não aparecem na plataforma Lattes, então eu tenho dificuldade de analisar a coautoria, ou eram jovens pesquisadores, que também estão iniciando na atividade, em algum momento vão ser escalados para escrever com alguém mais notável. E, com todas as análises a partir do método utilizado, eu selecionei, o método selecionou 23 atores, ou seja, estava a concentração de poder de intermediação, de fluxos de informações, etc., está em 23 atores, em geral físicos e químicos. Claro que se eu incorporasse à minha análise outros elementos de relações, como eu disse, estudou junto, trabalhou junto e etc.,
eu teria uma densidade maior, ou seja, um número maior de relações entre os atores, mas provavelmente o número de concentração de atores com concentração de poder não aumentaria, poderia até diminuir, poderia ter atores mais concentrados com poder maior dentro da rede de pesquisa, dentro da rede de nano. Usei alguns métodos para analisar a interdisciplinaridade que estava presente como fundamento lá na primeira reunião e que aparece em quase todos os editais e em quase todas as políticas. Dentro do método, eu praticamente não encontrei interdisciplinaridade. Números, esse é o que eu chamo de índice de externo e interno, colaborações externas e internas. Externa significa que a área de física sai para colaborar com outras áreas. Interno significa que a área de física colabora com a área de física. Então, o número negativo, no somatório geral dos dados que são rodados pelo programa utilizado, número negativo significa colaboração interna, número positivo, mais colaboração externa. Ou seja, os físicos trabalham com engenheiros, químicos, biólogos, economistas e etc. Então, a gente vê que a física e química são, em geral, disciplinares, colaboram entre si. Quando há colaboração, quando há algum grau de colaboração, menos um seria disciplinaridade total. Quando colaboram, em geral, entre físicos e químicos, químicos e físicos. As engenharias são mais interdisciplinares, biologia. Da rede nano, pessoal, esses são os atores somente da rede nano. Os atores da área de biologia da rede nano são bem interdisciplinares, medicina, farmácia e outros também com grau de interdisciplinaridade maior. Já adianto o seguinte, aqueles que concentram poder dentro da rede nano são disciplinares, não interdisciplinares. Bom, essa é uma figura que mostra um pouco da comunidade nano no Brasil. São atores selecionados que concentram poder. Isso é o que eu chamo de comunidade nano. Quanto maior a bolinha, quanto maior a figura, mais poder o ator concentra no que tange as redes de coautoria. Significa que esse cara escreveu com mais atores que trabalham com nanotecnologia no Brasil. Mais uma vez, não estou interessado em nomes, mas sim na configuração das estruturas. Então, de uma rede bastante grande, de 191 atores, esses atores concentraram o maior poder. A legenda ali, amarelinho, área de física, são atores da área de física, azul, atores da área de química, preto, engenharia, biologia e ciências biomédicas. Rapidamente olhando, a gente vê que quem faz parte da comunidade nano, ou seja, essa comunidade que concentra poder dentro da política, são físicos e químicos. Então, comunicação, isso dificulta, evidentemente, comunicação com a área de ciências humanas sociais. Isso significa, de alguma forma, que aquelas reclamações fundamentais tinham bastante sentido, lá no seminário de 2007. Isso aqui é um outro método que a gente usa, é a união das redes egocentradas dos coordenadores de rede do edital CNPq Nano 01-2001. Das 4 redes que foram criadas naquele edital, eu peguei os coordenadores das redes e juntei as redes egocentradas com um passo e surgiram vários atores, em geral físicos e químicos. Que é natural que um físico escreva com químico, ou que escreva com físico, com químico, e etc. Mais uma vez, não estou interessado em nomes. Figura 3, união das redes com 2 passos de 3 atores do comitê avaliador do edital de 2001. Eu peguei os que ficaram responsáveis por avaliar os resultados daquelas 4 redes iniciais e dei 2 passos, são só 3 atores, um quarto não tinha como fazer análise, porque era um pesquisador estrangeiro. Eu peguei 3 atores e dei 2 passos e formou essa rede desse tamanho. E dentro dessa rede grande, também físicos e químicos em geral, e quase todos componentes da comunidade nano. Isso mostra um pouco de concentração. Tá? A avaliação por pares.
E aqui é a avaliação por pares mesmo, na íntegra. É crítica às estruturas e não às pessoas. Vejam assim, que o que está em azul são os avaliadores, ou evidentemente surgem ali no meio vários avaliados. Padrão de conexão dos ganhadores de projeto. Esse aqui é o seguinte, uma tabela que eu montei e comecei a fazer uma análise egocentrada para cada um dos ganhadores de projeto e ver como esses ganhadores se conectavam ao comitê que avaliava os projetos. Ganhadores de projeto, comitê que avaliam projetos. Então, tem o seguinte, participantes da comunidade Nano que estavam no comitê que avaliava projetos. Para a gente ter ideia um pouco do poder daquelas pessoas que o programa selecionou como participantes de uma comunidade, que se fecham em uma comunidade. O edital 01/2001 não deu para fazer isso porque não tinha comitê. Comitê explícito no documento que eu analisei. O 12 de 2004, 3 de 7 participantes do comitê avaliador são da comunidade. O 13 de 2004 é 1 de 5. 29 de 2005, 3 de 9, 2 de 5, 5 de 7, 3 de 6. Então, de alguma forma, sempre existe um número razoável de pessoas da comunidade Nano dentro de um comitê. Dos ganhadores de projeto, claro, evidentemente, todos aqueles que estão no documento inicial aparecem na comunidade Nano, porque aparecem recorrente participando, o que pode ser também bastante natural. Porque são pioneiros, de alguma forma, se envolvem com todas as discussões. Um ou dois só se desconectam ao longo do tempo. 4 de 4, 3 de 12, 0 de 4, ok. 5 de 10, 3 de 5, 6 de 8, 4 de 38. Aqui chama a atenção, o edital 9 de 2007. Dos ganhadores, apenas 4 de 38 ganhadores fazem parte da comunidade Nano. Caramba, isso aqui aconteceu alguma coisa diferente. O que aconteceu diferente é que esse edital é um edital para jovens pesquisadores. Evidentemente, as pessoas estão desconectadas da comunidade Nano. 6 de 12 e 5 de 17. Então, existe uma integração bastante grande entre essas pessoas que participam da comunidade. Passos para se conectar a rede Nano. Isso é o seguinte, eu não estou conectado à comunidade Nano e quantas pessoas eu preciso conhecer para me conectar à rede Nano? Essa rede que formata, que discute, que trabalha com as políticas. 1,16 passos. O que eu não calculei passo aqui era impossível de calcular, já que os ganhadores não participavam da comunidade. 1 passo, 1 passo, 1 passo, 1,14, 1,5, 1,17, 1,14. Isso aqui é uma média, evidentemente. Não existe 1,1 uma pessoa, mas significa que, na média, eu preciso conhecer poucas pessoas, eu não, mas aqueles desconectados, para me conectar à comunidade Nano. E isso só considerando as redes de coautoria. Passos para acessar o comitê. Aí já aumenta um pouco, 2,89, mas são, em geral, menos de 3 passos para acessar o comitê avaliador. Pessoal, isso significa, dentro da análise estrutural de redes sociais, que existe uma coesão bastante grande entre ganhadores, avaliadores e etc. Considerando a análise da interdisciplinaridade que foi utilizada, significa que existe realmente uma barreira relativamente interessante para que outras áreas penetrem a rede Nano, de acordo com a configuração. Isso pode ser uma política de rede deliberada, ou isso pode ser um comunitarismo em rede. Eu trabalho com comunitarismo em rede, eu coloco isso dentro do livro, lá no final, eu utilizo o Bourdieu para analisar essa questão. Isso é quase que intencional, faz parte da comunidade, não faz parte do indivíduo, não faz parte da pessoa, mas a rede de relação dentro da qual essa pessoa está inserida. Então, não é falta de caráter, isso é comunidade. Isso pode ser analisado como um problema ou não, depende da perspectiva do analista.
certo? Passos para acessar qualquer comitê. Aquilo é o primeiro passo para acessar o comitê, passo para quem ganhou o projeto, quantos passos ele precisava dar para acessar o comitê no qual ele está sendo avaliado. E passo para acessar qualquer comitê. Aí diminui para um passo e meio, então estão bastante próximos. Isso aqui é mais para analisar um pouco, em geral, aí já saindo um pouco das redes, a política brasileira de nanociência e nanotecnologia do Brasil, ao longo de 10 anos, e seus resultados. Eu fiz um levantamento nos comunicados de patente do NPI de 2008-2 até 2010/2, e aí eu tentei distribuir por pedidos de patente, Universidade Brasileira no Brasil, Universidade Brasileira. Bom, o que chama a atenção, na verdade, é o seguinte, eu vou lá para baixo, empresa privada estrangeira no Brasil com prioridade de patente no exterior, ou seja, uma patente que já está nos Estados Unidos, no Japão, na China, cujo detentor da patente pede o registro de patente no Brasil. Então, a gente vai ter ali 66 contra empresa privada brasileira no Brasil, 16. Empresa privada brasileira no exterior, 4. Ou seja, existem muito mais pedidos de patente no Brasil de empresas estrangeiras do que as próprias empresas privadas brasileiras solicitando patente no Brasil. Vejam que a gente tem uma contribuição mais forte das universidades e dos institutos de pesquisa. As empresas privadas que aparecem geralmente são 3 ou 4 nesses comunicados. Bom, algumas conclusões, né, da ciência e tecnologia no Brasil ao longo dos 50 anos, promoção da competitividade, que é o carro-chefe que aparece em todos os documentos. Boto 0, 0 pode ser muito forte, mas algo bastante tendendo a 0. A gente está sempre atrás, correndo atrás, e aí correr atrás é um complicado, né? O ideal é você correr na frente e esperar que os outros corram atrás de você. Interdisciplinaridade, aí não tem realmente conversa. Interdisciplinaridade, sobretudo na política nano, não existe. Não tem conversa, não tem espaço. Isso talvez não seja um privilégio do processo brasileiro, mas, analisando o Brasil, realmente não tem. Conflito leigos versus peritos, isso é bastante exacerbado, ou seja, se você é sociólogo, não entende de nano, deixe isso para quem entende. Bom, realmente é bastante complicado entender, mas dá para sentar para conversar, porque talvez quem entende de nano não entenda de conflitos, não entenda de desemprego, não entenda de poluição ambiental, entre outras coisas. Retornos públicos também tende a 0, já que a maior parte das patentes são privadas, e a apropriação privada, sobretudo na forma de patentes, ela é bastante grande. Tá? Então, o processo de alocação de recursos na área de ciência e tecnologia para o desenvolvimento é deliberadamente marcado pela lógica de colegiados, de pessoas, de áreas, melhor. Isso aqui é só para fechar, eu peguei uma frase que está lá no livro, um exemplo da confusão ideológica, né? Pegar o Plano de Desenvolvimento Produtivo de 2008. Então, analisando esse plano, percebemos que quando se fala em riscos, isso está no plano, analisando o plano e seus resultados. Quando se fala em riscos, que a gente discute aqui riscos nanotecnológicos, tem-se como referência aqueles ligados à crise financeira. É o que está no plano. Aqui não é uma análise minha. Quando refere-se à saúde, trata-se da dinamização do complexo industrial da saúde. E quando trata dos trabalhadores, refere-se à necessidade de sua colaboração com empresas e governos a fim de promover o sistema produtivo. Ou seja, em resumo, o risco é financeiro, a saúde é um negócio e o trabalhador é um recurso humano que precisa ser treinado para aumentar a sua produtividade marginal. Ou seja, essa é uma visão típica da indústria. Eu sempre digo o seguinte, não pode e não se deve esperar nada da indústria a não ser isso, porque é a razão de ser da indústria. Mas talvez não seja a razão de ser do governo, a razão de ser da universidade. Por fim, fechando, a ciência do futuro deve ser pensada a partir da experiência do passado, das várias experiências existentes que todos conhecem, aprendendo com as vicissitudes e ampliando, nesse caso, as redes de participação pública, a politização da ciência.
fugindo do transcendentalismo e da imaterialidade que o futuro enseja. Bom, é isso. Fazer o seguinte, botar o povo para te perguntar lá no lançamento. Bem, eu sei que tem várias pessoas que querem questionar o Jorge, mas para deixar o lançamento do livro dele mais uma certa atenção, vou deixar aí para o povo fazer a pergunta para ele lá no lançamento do livro, perfeito? Para que todos possam questionar diretamente o autor com o seu livro na mão, e o autor espera que todo mundo compre o livro dele. Não sei quanto está. Não, tá aí fora o pessoal aí da editora que vão dizer lá qual é o preço aí. Mas acho que está por volta de 35, sei lá, 40 reais, ou alguma coisa por aí. Livro nesse país não é fácil, não é? Bom, quero agradecer aí a contribuição do Jorge. Um esforço para quem fez tese, né? Aqui tem vários que fizeram, conhece o esforço que é para se produzir a tese de doutorado. Então, muito obrigado, e está aí uma contribuição para que quem faz política de ciência e tecnologia deveria ler, não é? Deveria ler para ver como é que é essa coisa aí.